O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Estou iniciando mais um Sol da Justiça ao meio-dia, um versículo das Escrituras Sagradas por dia. Nesse momento, quero iniciar com uma oração. Senhor, a quem agradecemos e celebramos a delicadeza e o zelo com quem tem tratado conosco de uma forma especial, de uma forma agradável, muitas vezes não compreensível a nós, mas cujo intuito e o propósito é todo o bem e o bom em nosso favor. Assim nós agradecemos e rogamos a vossa presença, estimulando a nossa mente e coração, para que seja removida toda cegueira, mínima ou máxima, de ordem espiritual, que muitas vezes neutraliza todo o potencial e a capacidade que o Senhor tem colocado em nós. E assim nos dê as condições espirituais de sermos pessoas da vossa presença, para que possamos estar guardados à sombra do Todo-Poderoso e assim descansarmos. Nós oramos e nós agradecemos nesse momento em nome do Senhor Jesus. Amém. Ana Paula, obrigado pelo carinho, minha irmã, viu? Deus continue coroando dias de vitória. Nos ajudem aí, quem for chegando, dá uma paz do Senhor aí para eu poder estar cumprimentando. Hoje eu iria tratar outro tema, mas o Espírito Santo eu posso dizer, orientou acerca desse tema. E eu cheguei à conclusão para falar nesse dia, nesse Sol da Justiça, sobre o que é andar no Espírito. Tem sido feita uma interpretação errada, uma interpretação ao que a plenária das Escrituras Sagradas ensina, de que andar no Espírito é você estar em todo momento alegre, é você estar em todo momento satisfeito, é você nunca ser derrotado. Andar em Espírito é em todo culto você estar cheio do que eles chamam de poder, tá? Que não é errado, tá? Você dar glória a Deus, você se alegrar, você gritar em adoração a Deus, não é errado, mas isso não é definição, isso aí não é prova de que Deus está no meio do seu povo. Anne Rodrigues, obrigado, viu, por esse carinho. Deus continue abençoando você, sua família. Não é significado de que Deus está aprovando algo e de que Deus está em meio de algo. De maneira alguma. E o versículo que eu tenho para hoje está em Romanos, capítulo 8, e o versículo 1. Minha esposa acabou de entrar, glória a Deus. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Muito bem. Aqui nós temos uma promessa, e essa promessa ela está condicionada a uma atitude do ser humano. A promessa é: nenhuma condenação há, louvado seja Deus. Fiz uma live com o pastor Gutenberg Pimentel, está lá no meu canal do YouTube, Suficiência das Escrituras, é só procurar o Evangelho da Maldição. Ali nós quebramos isso e nós dizemos: olha, para quem está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Meu irmão e minha irmã, olhe o potencial, olhe a capacidade, olhe o valor que eu e você, em Cristo Jesus, adquirimos da parte de Deus. Nenhuma condenação há. Se houver maldição hereditária, que existe, porém, ela se quebra a partir do momento que um servo e uma serva de Deus entra nas condições que são ofertadas dentro do próprio versículo 1 de Romanos 8. Louvado seja Deus. Eduardo Parrião também entrou aí, meu amigo de faculdade. Quando eu e você nos colocamos e nos adequamos a essas condições, nós recebemos essa tão maravilhosa promessa da parte de Deus, que não precisamos jejuar buscando isso, noites de oração buscando isso, não. Basta você estar em Cristo Jesus. A sua oração, seu jejum, você vai usar para se aproximar mais do Criador, para se submeter e se disciplinar mais a Deus. Mas essa promessa, ela está condicionada não a jejuns e orações, mas essa promessa está condicionada a um ser, a uma natureza nova, renovada. Nenhuma condenação há. A maldição hereditária é quebrada,
A obra de macumbaria e feitiçaria que é feita é quebrada. Os poderes das trevas que combatem é quebrado. Todo jugo do pecado é quebrado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem são esses que estão em Cristo Jesus? Olha a definição. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A condição é, se eu estou em Cristo Jesus e nenhuma condenação há para mim, eu não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui eu quero definir o que é andar segundo o Espírito e por que andar segundo o Espírito. Nós vamos remontar aqui em Gênesis, tá? Nós vamos lá no capítulo de número 1 e versículo 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E soprou Deus fôlego de vida nas narinas do homem. Parece que está em Gênesis, é no capítulo 2, lá pelo versículo 5 mais ou menos. E soprou Deus fôlego de vida nas narinas do homem. E o homem se tornou alma vivente. Aqui, de acordo com a própria Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo 23, e sejam plenamente conservados o vosso espírito, alma e corpo, irrepreensíveis até a vinda do Senhor. O homem é tricotômico. Tá? Alguns seguem a dicotomia, mas eu sigo a tricotomia. O homem é corpo, é alma e é espírito. Só que nós tivemos uma problemática, porque Deus ele soprou o fôlego de vida na narina do homem. E de acordo com o doutrinador norte-americano Stanley Orton e também William Menezes, em sua obra Doutrinas Bíblicas, eles apontam que a palavra soprar do hebraico ali é raim, que tem um sentido de plural. É um ato. Ou seja, então Deus ali, ele trouxe a existência a partir material do ser humano e ali ele colocou algo da sua essência, da sua existência do ser humano. E essa palavra é comprovada do Gênesis 1:26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e nossa semelhança. E como é que é a imagem e a semelhança de Deus? João capítulo 4, parece que é o versículo 26 ou é o 27. Lá diz o seguinte: Deus é Espírito. O Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, está dizendo que o Pai, Deus, o nosso Deus, Criador, Ele é Espírito. Então, a semelhança de Deus que é em nós é o Espírito. Não é a alma e não é o corpo, é o Espírito. E aqui eu vou apontar por quê? Porque essa palavra aqui, ó, nenhuma condenação em Cristo Jesus que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, a palavra carne, do grego aqui é sarx. E ela, na sua variedade de significados, também traz a identidade de quê? Do espírito humano, a parte material humana, na carnalidade, nos desejos da natureza humana. Humana caída. A natureza adâmica. A velha natureza. Que esta ocorreu quando o homem desobedeceu. Aí você vai em Gênesis capítulo 6 e você vai entender isso aqui agora. Deus dizendo assim no versículo 5: olha, não permanecerá mais o meu espírito com o homem, porque agora ele se tornou carne vivente. A palavra carne é bazar do hebraico. E eu achei interessante ali que significa aquilo que se interioriza. Aquilo que vem de fora e se interioriza no lado de dentro. Tá? E aí eu me torno portador daquilo. Eu sou alguém que leva aquilo. E eu estou levando o quê? No versículo do número 7, parece que é o 6 ou é o 7, lá os pensamentos, a imaginação do ser humano é má continuamente. E a palavra imaginação é ieser, significa aquilo que está se moldando, aquilo que está se tornando. Então o ser humano, por esse fato de ter desobedecido a Deus, ele passou a trazer aquela desobediência, os pecados externos, eles se interiorizaram na alma, que são transmitidos por meio do quê? Do olhar, do toque, dos 5 sentidos, né? O cheirar, o ouvir, o falar, o paladar. Então eu trago o pecado que está do lado de fora e começo a manchar a minha alma. A alma é o que eu sou por dentro. E eu estou trazendo aquilo que está do lado de fora para o meu interior, para a minha alma, para aquilo que eu sou internamente. Louvado seja Deus. Eu estou trazendo desse trazer, eu estou começando a moldar o meu ser interior. Eu estou começando a moldar aquilo que Deus colocou em mim, que era semelhante a Ele. Na justiça, na santidade, na pureza, no amor.
Eu estou começando a matar o meu espírito. Eu estou deformando o espírito interior meu. E consequentemente o que acontece? O espírito morre. Sim, o espírito do ser humano morre. Por causa dos pecados, das más atitudes. E esse espírito interior é o que nos dá a condição de nós executarmos aquilo que nos torna semelhante a Deus. A verdade, a justiça, o amor, a bondade, a misericórdia. E eu começo a morrer espiritualmente. E o ser humano se torna cada vez mais depravado. Por isso que vem a sentença em Gênesis 6. Olha, vindo, paz do Senhor, Marlon Almeida, presbítero Tiago, muito obrigado por esse carinho, viu? Deus continue coroando vocês de êxito e vitória. Por isso que você vê que Deus dá uma chancela. Olha, vindo o fim de toda a carne perante mim. Então Deus ele quer aniquilar, destruir aquilo que o ser humano está fazendo. Por isso que lá quando Deus diz assim, arrependeu-se o Senhor de haver feito humano, aquele arrepender-se não é Deus que errou. Deus está sentindo dores. Ele está entristecido pelas más atitudes do ser humano, as más práticas. Por isso que o andar em espírito, o sentir, não é a alegria. Não são essas coisas imateriais. O andar em espírito, ali o espírito é pneuma. Pneuma, do grego, em Romanos 8, o versículo 1. Pneuma. É a parte material minha se exteriorizando, louvado seja Deus. Significa uma corrente de ar, algo que se segue um caminho, louvado seja o nome do Senhor. Significando o meu espírito interior vivo, que é o que eu sou semelhante a Deus. E como eu consigo vivificar o meu espírito se ele morreu? Está dizendo ali, Deus arrancou o Espírito Santo do ser humano. E ali não está dizendo que o Espírito Santo, ele está ali, o Deus Todo-Poderoso está ali interiorizado, inoculado ali, não vai para outro lugar, amarrado ali dentro, não. Ali está falando da onipresença, atributo pessoal de Deus. A onipresença dele, ele transmite a sua presença de Espírito Santo no nosso interior. Louvado seja o nome do Senhor. Ele transmite no nosso interior e traz vida para mim e para você. Louvado seja o Senhor. Por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nos vivificou, estando nós mortos. Nós estávamos mortos nos pecados e nas ofensas. E o andar em espírito, para chegar aqui, a definição do que é realmente andar em espírito, é eu andar na semelhança e na forma divina, a imagem divina. E quem nos deu condição para isso? Quem foi? João capítulo 14, e o versículo, ou melhor, João capítulo 15, versículos 6 e 7. O Senhor Jesus ele diz o seguinte, olha, na verdade vos convém que eu vá para o Pai, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas como eu vou, o Espírito Santo virá. Em João capítulo 14, e é o versículo número 27, o Senhor Jesus Cristo, versículo 26, o Senhor Jesus ele diz assim, olha, e o Pai vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, louvado seja Deus. E ele vos guiará em toda a verdade, e vos lembrará de todas as coisas que eu tenho ensinado. Olha aí o que capacita o ser humano a servir a Deus, a praticar boas obras, a praticar a verdadeira justiça, santidade, amor. É o espírito do ser humano vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Então isso que é andar no Espírito. E quais são as comprovações do Espírito? Porque o irmão falou que é uma corrente. É o Espírito do ser humano, é aquilo que é interior me encaminhando. É aquilo que eu sou verdadeiramente. Você vai lá em Gálatas, no capítulo 5, parece que é o versículo número 21, mais ou menos. Lá começa a dizer, mas os frutos do Espírito Santo são o amor verdadeiro, a fé verdadeira, a paciência, a longanimidade, domínio próprio, esperança, perseverança, e contra essas coisas não há lei. Por isso que aqui diz, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, ou seja, a lei da forma, o padrão, a lei, o padrão interior que Deus nos moldou, que Deus nos fez em semelhança a Ele, sim. Não há lei, nos liberta da lei do pecado e da morte.
É assim que não há nenhuma condenação de nós. Esse é o crente que está verdadeiramente no Espírito. Ei, você, não sentimos doridos por uma mentirinha contada, por uma dissimulação, por um jogo de politicagem, por olhar para a mulher alheia desejando, por desprezar e desrespeitar sua esposa, a esposa desrespeitando o marido, por desrespeitar os filhos, por ser uma pessoa contenciosa. Por isso, e não desejamos abandonar isso. Se tem algum que se diz cristão, que tem essas práticas rotineiramente na sua vida, é um viver, todo dia vive disso, ei, esse aí não está crente, esse aí não está andando em espírito e a condenação ainda está sobre ele. Porque eu e você temos que andar no espírito, porque nós ficaremos livres da lei do pecado e da morte. Nós vamos estar livres da natureza adâmica. Ela não terá poder mais em nós. Ela tentará nos combater. Mas em Cristo Jesus nenhuma condenação haverá mais para mim e para você. Louvado seja Deus. É por isso que Romanos capítulo 8, parece que é o versículo 7, lá diz o seguinte: porque se estamos em Cristo, na verdade nosso corpo está morto por causa do pecado. Por isso que nós ainda morremos. Mas o Espírito vive por causa da justiça que há em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Isso é que é andar em Espírito. O andar em Espírito traz ricas promessas para mim e para a sua vida. Libertação da condenação, do pecado e da morte eterna. Louvado seja o Senhor. Por isso que eu e você precisamos andar em Espírito, domínio próprio. Eu quero falar, mas eu não vou falar. Eu quero xingar, mas eu não vou xingar. Eu quero brigar, mas eu não vou brigar. Eu quero competir, eu sou melhor, eu sou maior. Não. Quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, já está livre da lei do pecado e da morte. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu quero orar por mim e por você nesse momento e agradecer a todos que estão aí pelo carinho, por essa paciência. Que Deus continue nos coroando de êxito e vitória e o Espírito Santo permaneça nas nossas vidas, nos ensinando toda a verdade que Cristo Jesus já havia nos pronunciado e que a lei do Senhor, que é bendita sempre eternamente, provém para nos ensinar todos os dias. Eterno e bendito Deus, o Senhor nos afirmou como promessa que se pedirmos o Espírito Santo, o Senhor nos dará mais e mais a cada dia. Assim pedimos mais da presença, da onipresença do Senhor, que traz a presença do Espírito Santo em nossas vidas e vivifica o nosso espírito, vivifica a nossa alma e assim nos dá condição de exteriorizar a vossa sim, e termos frutos dignos de arrependimento. Repreenda, meu Deus, todo espírito contrário que procura nos incitar naquilo que é mal, naquilo que não agrada ao Senhor. Nos livra dos maus ensinos, da doutrina dos homens, das doutrinas de demônios. Nos livra disso nessa última hora e nos ajuda a andarmos no Espírito, louvado seja o Senhor, e não andarmos segundo a carne. E assim confirme em nossa mente e coração que nós estamos livres da condenação, nos dando a verdadeira paz, a paz interior, a paz que o Senhor dá, que não é como o mundo dá. Assim, nesse momento, oro, agradeço por fé, em nome do Senhor. Continue nos abençoando, em nome do Senhor.